Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em mais um vídeo e quero falar um pouco sobre algo que Deus falou ao meu coração ontem. Eu estava em oração e Deus ele me fez lembrar de uma passagem que se encontra lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, a partir do versículo 7, que fala quando o apóstolo Paulo, né, ele teve um espinho na carne, né? Muitos estudiosos acreditam que poderia ser uma tentação, que poderia ser uma doença, enfim. E ali, naquele momento que o apóstolo Paulo estava passando por aquela situação, ele rogou para que o nosso Senhor tirasse esse espinho da carne dele por 3 vezes. E é aí que eu quero começar a ler para vocês, para que a gente possa entender um pouco mais a fundo sobre essa palavra. No versículo 7 diz assim: E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Olha que tremendo. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Olha que tremenda essa palavra, uma palavra poderosa. Aqui Paulo nos ensina que devemos nos sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que quando estamos passando por esses momentos de fraqueza, de tribulação, de necessidade, de injúria, de perseguição, enfim, nesses momentos é que sabemos que estamos ali, no caminho certo. Porque quando nós estamos servindo a Deus e tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, desconfia que alguma coisa, algo de errado não está certo. É bem assim. E aí, aqui nessa palavra diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando nos sentimos fracos, debilitados, vontade de parar, de desistir, é ali que Deus está mais ainda com a gente. Porque muitas vezes nós passamos por tantas situações nas nossas vidas, a gente tem tantas responsabilidades em nossos dia a dia, que nós ficamos numa vontade assim, sabe, de parar mesmo, sabe, de retroceder, de largar tudo. Mas é nesse momento que Deus está ali com a gente. Isso me fez lembrar sobre uma passagem lá de 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre quando Elias pediu para si a morte. Olha só, Elias era um dos grandes profetas de Deus daquela época. E Elias profetizou que não ia chover. E não choveu mais a partir daquele momento que Elias profetizou. Elias fez cair fogo do céu. Elias, ele fez tantas coisas, ele foi um homem tão reto perante o Senhor que Elias, a palavra de Deus diz que Elias não experimentou a morte. Deus o levou num redemoinho. E olha só, foram poucos os homens de Deus que não experimentaram a morte, e Elias foi um deles. E no capítulo 19 de 1 Reis, diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matou a espada todos os profetas de Baal,
que eram os idólatras daquela época. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizerem: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Aqui Jezabel ameaçou Elias, que ia fazer com Elias da mesma forma que ele fez com os profetas dela. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Muitos estudiosos e teólogos acreditam que nesse momento Elias estava num estado de depressão. Ele estava tão triste, tão angustiado de tantas coisas assim, tá fazendo tantas coisas ali no decorrer dos dias e não ter descansado, que chegou um momento que ele falou: chega, eu não quero mais, quero parar, Deus me leva, porque eu não quero mais ficar aqui. E é por isso que eles acreditam que naquele momento Elias estava num estado de depressão profunda. E aí, continuando no versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. Ele tornou a descansar, né? O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiada longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que poderoso nosso Deus, né? Nessa passagem diz que mesmo Elias, ele ali estando em um estado de que pediu para si a morte, pediu para que Deus o levasse, porque ele estava cansado, sabe? Deus não desistiu de Elias, porque Deus não tinha acabado o seu propósito com Elias. No momento certo, na hora certa, Deus ia levar Elias. Mas, naquele momento, o que Deus fez? O cuidado de Deus com Elias, com o homem de Deus. Ele ordenou que o anjo fosse ali alimentá-lo. E Deus deixou que ele descansasse naquele momento, porque longa seria a viagem, a caminhada, o propósito de Elias. E assim é com a gente. Muitas vezes nós estamos fracos, debilitados, querendo parar, desistir. Só que muitas vezes o que nós estamos precisando é de um descanso, é de um renovo de Deus. Se você está no caminho certo, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que ordena os seus mandamentos, o que você precisa não é para si a morte, como Elias pediu, é de um descanso. Descansa no Senhor, entrega ao Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, porque a palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós. Então, o que muitas vezes nós precisamos não é desistir, não é parar, não é jogar tudo pro alto e falar: ai, cansei. Não, não é isso. É parar, analisar, descansar e pedir a Deus força. Porque, como diz a palavra de Deus lá em Coríntios, que a gente acabou de ler, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Quando nós estamos assim, com vontade de parar, de desistir, de largar tudo, é aí que Deus está ali conosco, cuidando de nós, nos alimentando, mandando as provisões, porque Deus, Ele é um Deus de provisão. Ele não deixa os seus filhos desamparados. Davi, ele disse: fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é assim que nós devemos pensar, porque
tantas coisas ocupam a nossa cabeça, a gente fica preocupado com amanhã. E amanhã? O que eu vou comer? Como que eu vou pagar minhas contas? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Mas Deus, Ele não quer que a gente se preocupe, Ele quer que a gente espere, quer que a gente descanse, que a gente fique ali se aperfeiçoando diante dEle. E é isso que Deus quer de nós. Então, que essa palavra, né, venha tocar o seu coração, venha te fazer refletir de alguma forma. Descansa no Senhor, espera por Ele. Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam logo. Muitas vezes a gente não tá nem vendo, a gente fala, meu Deus, e agora? Mas a gente não tem que ver, a gente tem que crer, a gente tem que confiar que o Senhor está trabalhando. Jesus, Ele disse assim, até hoje eu trabalho e meu Pai também trabalha. Então Deus, Ele não está com os olhos fechados. Deus, Ele não está com os seus ouvidos tapados. Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo. Então, o nosso papel hoje é confiar, é acreditar que Ele irá prover, que Ele irá fazer. É só descansar e esperar no Senhor. Amém? Que essa palavra edifique a sua vida, assim como edificou a minha ali quando eu ouvi a voz de Deus. E que a graça de Deus, né, a paz, que é o mais importante, a paz de Deus que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Beijos. Até a próxima.